A paz do Senhor, queridos. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja engrandecido por tudo em nossa vida e em nosso coração. Eu quero deixar uma palavra do coração de Deus para os meus amados sobre liderança. Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 29, Jesus ele diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. É isso que eu quero falar. Jesus é o líder por excelência. É o líder dos líderes. É o líder que ensinou, ensina e ensinará eternamente. E eu quero, nessa palavra, deixar uma mensagem com o tema Cuidados para uma boa liderança. Ou aprendei de mim. Queridos, há alguns cidadãos que são necessários na liderança. São cuidados que norteiam e conduzem os líderes e os seus seguidores a um porto seguro. Há alguns cuidados que são necessários na liderança. Há muitos cuidados que devemos tomar na frente de gente, na liderança do povo de Deus. E a primeira que eu coloquei aqui é integridade no caráter. O líder, ele precisa ter integridade no caráter. Ele pode ter muitas falhas, mas o líder tem que ter um caráter ilibado. Ele tem que ter uma integridade no caráter. Todo bom líder deve possuir uma integridade. Sem integridade, é impossível ser um bom líder de gente, de pessoas. Todo bom líder deve possuir uma integridade irrefutável no caráter. Essa característica deve ser comum a todos os seres humanos, não só a líder. Porém, como a crise de identidade é algo marcante nessa pós-modernidade, o bom líder precisa ser um exemplo de pessoa que vive de forma verídica essa integridade. O que tem de líder vivendo de fachada, de engano, de corrupção e que não tem caráter e integridade nenhuma, não está escrito. Estamos nos últimos dias da igreja na terra. Em breve Jesus arrebatará a igreja. É sério, é triste. Integridade na vida pública e na vida particular. Quantos têm uma integridade diante da vida pública, mas na vida particular é um monstro, é um horror? Quantos têm uma integridade na vida particular e na vida pública é um desastre? Nós precisamos ter integridade na vida pública e na vida secular. Precisamos ter, querido. Isso é grave, isso é sério. Nós precisamos ter. Oremos a Deus para que nos dê isso. Integridade com a família, nos negócios, na igreja, no ministério e principalmente integridade com Deus. Cuidados para uma boa liderança. Primeiro, o líder precisa ser íntegro e ele precisa ter caráter. Todo ser humano precisa, principalmente o líder. As pessoas querem seguir o líder que seja confiável, ético e que consiga demonstrar isso não apenas em palavras, mas em gestos e ações.
Então você que é líder, você que é pregador, pastor, missionário, presidente de um ministério, seja íntegro no caráter. Saiba, você que é líder, precisa mostrar a todo tempo seus valores, sua ética e seus padrões. O mundo, os liderados, estão de olho em você. Nunca esqueça, ninguém te segue por descuido. Ninguém te segue por descuido. Mas um descuido te separa de muitas pessoas. Então guarda isso no seu coração. Cuidados para uma boa liderança. Primeiro, integridade no caráter. Segundo, visão. Líder que não tem visão é uma tristeza. Líder que não é visionário é uma tristeza. Só vai ficar ali naquele mundinho dele, só vai ficar ali naquele quartinho e não vai crescer, não vai para lugar nenhum. E quem ficar com ele também vai ficar atrofiado. O líder tem que ter visão. Todo bom líder deve ser visionário. Olá, cacheia. Glorificado seja Deus por tantos líderes que ele já levantou nessa terra. Daniel Berg e Gunnar Wingren, os fundadores da Assembleia de Deus, foram dois homens de visões, visionários. Spurgeon, John Wesley, George Whitefield e tantos outros homens de visões passaram por essa terra. Billy Graham. Seja um líder de visão, meu irmão. Saia desse cômodozinho aí, saia desse quadrado e vai ganhar as almas, ganhar a cidade, ganhar o estado, ganhar o mundo para Cristo. O que Deus tem é muito grande. Ele diz, grande é a seara, pouco se fez. Todo líder precisa saber para onde está indo e para onde está conduzindo os seus liderados. A visão do líder sugere senso de direção, clareza de propósito e responsabilidade com o futuro. No nosso caso, o céu. Além do líder estar indo para o céu, ele está conduzindo o rebanho para o céu. Pense bem nisso. Ser visionário é saber enxergar os possíveis cenários. Aleluia. Fazer as previsões corretas e antecipar os acontecimentos. Essa realidade será bem possível se o líder possuir não apenas experiência na vida, mas a sabedoria do alto, de Deus, da glória, de cima. Querido, isso é sério. O líder tem que ter um relacionamento efetivo com Deus. Certamente tem maiores condições de antecipar o futuro. As pessoas desejam saber para onde estão indo, confiam suas vidas nos líderes que possuem uma direção de longo prazo e uma capacidade de vislumbrar o futuro. Nunca se esqueça. Ninguém te segue hoje se você não imaginar o que será o amanhã. Onde será o amanhã? Então, o bom líder, ele tem integridade no caráter, diante da vida pública, diante da família, diante do ministério, diante da sociedade. O bom líder, segundo, ele tem que ter visão. Coisa triste é um líder que não tem visão. Fica lá, naquele cantinho, a vida inteira. Você passa lá 20, 30, 40 anos, ele está lá com 20 crentes, 30 crentes, 20, 40 anos. Aquele mesmo rebanhozinho ali. Sendo que Deus quer que nós ganhemos almas e mais almas e mais almas para a glória do Senhor. Chega uns até a dizer, não, Deus não quer que eu cresça, não, Deus quer que eu só fique desse tamanhozinho. É a falta de visão dele, do líder. Terceira coisa, cuidados para uma boa liderança. Inspiração. O líder precisa de ser inspirado por Deus, por ele mesmo, pelos homens que estão ao seu redor. Todo bom líder deve ser inspirador. Precisa provocar em seus seguidores a vontade pela vida, a vontade de crescer, a vontade de avançar, a vontade de progredir. Bendito seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Deus seja glorificado para sempre. O líder pode ter um caráter exemplar, uma visão magnífica, mas se não souber comunicar às pessoas a sua vida, os seus sonhos, os seus propósitos, de maneira que os encoraje, certamente sua liderança não alcançará isso.
As pessoas anseiam por significados em sua vida e suas vidas. Querem saber o porquê de estarem fazendo o que fazem, e o bom líder precisa mostrar esse significado, mostrar paixão pela causa. Você que é um líder, querido, seja íntegro, tenha visão de Deus. Se não tem, dobra o joelho, peça que Ele vai te dar visão. Seja inspirado, tanto por Deus, tanto pelos amigos, como para inspirar os seus liderados. Nunca se esqueça. Ninguém te segue sem causa, até que você se desapaixone por ela. As pessoas que estão seguindo um líder é porque ele tem uma causa, tem um objetivo, tem uma visão, tem um alcance, quer chegar em algum lugar. Quarto, cuidados para uma boa liderança. Competência. O líder tem que ter competência de Deus e humana. Todo bom líder deve ser competente no sentido de possuir as competências e habilidades necessárias para o desempenho de sua função. No nosso caso, que é eclesiástico, o bom líder, ele tem que manejar bem a palavra de Deus, ele tem que conhecer os atalhos, ele tem que conhecer um pouquinho da geografia bíblica, ele tem que conhecer mais profundo o coração de Deus, ele tem que comer a Bíblia para passar os seus liderados, ele tem que ser competente para quando um liderado pedir a razão de uma pergunta, ele tem que ter sabedoria bíblica pautada para responder o seu liderado. Uma das grandes polêmicas da liderança é se a pessoa nasceu ou não líder. Não irei dar fim a essa discussão, mas certamente quem é líder precisa ter a competência de um verdadeiro líder. As pessoas dizem assim, são tão hipócritas. Se colocar uma criança ali, eu obedeço. Obedece nada. Você não está obedecendo nem o homem pastor que Deus te colocou, nem o presidente que Deus te colocou. Você está obedecendo, vai obedecer uma criança? Deixe de ser hipócrita. Essa conversa é fiada. Essas competências variam de acordo com o contexto onde se desenvolve o exercício da liderança. Cada espaço, local, situação exige do líder uma competência específica. Peça a Deus, irmão. Se não tem sabedoria, a Bíblia diz para pedirmos a Ele que Ele nos dará e não nos lançará em rosto. Nunca se esqueça, as pessoas somente te seguirão se você tiver a competência de fazê-las te seguirem. As pessoas só te seguirão se você tiver a competência de fazer com que elas te sigam. Elas te seguirem. Caso contrário, você vai ficar sozinho ou então com aquele grupinho da sua família de sempre. Quinta coisa para encerrar. O bom líder, ele necessita valorizar as pessoas. Só existe líder porque tem pessoas. Porque só existe pastor porque tem a igreja. Se não tivesse igreja, não tinha pastor. Se não tivesse gente, não tinha líder. Então o líder precisa amar gente, precisa gostar de gente, ele precisa valorizar as pessoas. Eu vejo pastores e líderes dizer às vezes, eu não gosto de gente. Então você é um líder fracassado, frustrado, porque não existe líder sem gente. Não existe pastor sem igreja. Não existe liderança sem pessoas. Não. Reveja então seus conceitos. Todo bom líder deve valorizar as pessoas. Esse é um aspecto fundamental da liderança. Mais do que amar uma causa, o líder deve amar as pessoas, respeitá-las, honrá-las, amá-las, valorizá-las. Pessoas, por mais simples que sejam, gostam de ser valorizadas. Então, meu querido, cuidados para uma boa liderança. Valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você passa anos sem dar uma meia para um obreiro que te ajuda dia e noite e não ganha nada. Passe a amá-lo mais. O bom líder entende que liderança se dá no coração e não na cabeça. Se o líder desempenha sua função baseada apenas em seu raciocínio lógico, humanista, e não no poder do coração,
estará criando um ambiente com pessoas descomprometidas, porque pessoas não se envolvem em uma causa quando não são amadas. Os seus liderados só vai envolver em sua causa a partir do momento que eles forem amados, respeitados e valorizados. Pense nisso. Querido, pessoas são a causa primordial da liderança. Não existe um líder sem gente, na empresa, na faculdade, na igreja, em qualquer lugar. Pense nisso, querido. Sem elas não existe o porquê da liderança. Então ame as pessoas, ame quem você lidera. Se você amá-los, eles vão dar a vida por você, até a morte. Nunca se esqueça, as pessoas apenas te seguirão se você segui-las com o coração. E as pessoas sabem quando você segue-as com o coração. Então um monte de líder aí, querendo liderar o povo de Deus só na administração financeira. Está um monte de líder aí querendo administrar o povo de Deus somente de mensagens, somente mandando alguém. Você precisa se posicionar. Os liderados querem os seus olhos, o seu abraço, o seu carinho, o seu respeito. Tome cuidado, você que está querendo liderar o rebanho só administrativamente, sem coração, tome muito cuidado. Seus dias estão contados. Os 5 cuidados que você acabou de ler, de ouvir, são aqueles que mais me impactaram nos estudos sobre liderança. Assim, espero que esses cuidados possam ser colocados em práticas também na sua vida. Eu falei ler porque eu postei no meu site essa mensagem. Querido, Deus te abençoe. Seja um bom líder. Tenha integridade no caráter. Tenha visão. Visionário, seja um visionário. Tenha inspiração para inspirar os seus liderados. Tenha visão para passar visão para os seus liderados. Tenha integridade no caráter para passar isso para os seus liderados. Tenha competência para passar isso aos seus liderados. E valorize as pessoas, ame as pessoas. Querido, o maior legado do ministério do pastor Anselmo Silvestre, o nosso presidente que faleceu há um ano, o maior legado do seu ministério, 2.350 igrejas. Mas o maior legado é que ele valorizava os seus companheiros, valorizava as pessoas que serviam a Deus com ele, valorizava os obreiros, valorizava o faxineiro, valorizava o porteiro, valorizava o varredeiro, valorizava todos. E o maior legado do ministério do pastor Anselmo Silvestre, em memória, era um líder que amava de verdade, de prática e não de palavras. Essa é a palavra do dia. Abraço!